Olá pessoal, vamos diretamente ao ponto. O tema hoje é salários e benefícios políticos. Vamos botar um raio-x para esclarecer para vocês aí algumas partes, alguns pontos importantes que alguns sabem, mas muitos não se aprofundam, entendeu? Eu venho falar hoje sobre a realidade, né? Que na minha visão grande parte da população já percebeu, mas nós ainda toleramos a silêncio, que é o custo da política no Brasil, que se encontra muito acima do que nós recebemos em troca, do que nós vivemos e que suportamos. Eu não questiono aqui a importância da política, porque a ideia da política é organizar a população. Então é sim necessária uma política no país. Eu questiono o modelo que foi criado em torno dela, como se tornou normal ver agentes públicos recebendo salários altíssimos, fora benefícios, auxílios, verbas, entendeu? Essas estruturas todas pagas por nós, que muitas das vezes mal conseguimos pagar um aluguel, pagar uma comida, pagar um remédio, pagar um transporte. Eu também venho aqui falar que para ingressar na política não se exige formação superior. Para disputar cargos eletivos, a lei brasileira exige outras condições, mas não exige diploma universitário. Então, fica a pergunta: como pode um cidadão comum ser cobrado por experiência, currículo, formação, qualificação para quase tudo nessa vida, enquanto para decidir o rumo de cidade, estado ou até mesmo do país, essa exigência formal não existe? Certo? Eu não estou aqui dizendo que diploma sozinho faz alguém honesto e competente, não. Fora disso. Eu estou dizendo que é contraditório demais, cara. Viver em um país onde o povo precisa provar capacidade o tempo todo, enquanto quem legisla, administra e influencia diretamente a nossa vida não é submetido ao mesmo padrão de exigência técnica que tantas outras profissões enfrentam. Um médico que salva vidas, que para sua vida dedicada ao estudo para poder salvar vidas. Um bombeiro que de extrema importância lidar com vidas, com salvamentos de vidas. E são inúmeras vidas, certo? Um professor que é a base da educação. O professor é o início de tudo. Então, eu olho para o salário do parlamentar, eu vejo um abismo entre quem governa e quem sustenta o sistema. Porque quem sustenta o sistema somos nós. Hoje, deputados federais e senadores recebem subsídio mensal de R$ 46.366,19. Eu não falo apenas do salário, eu falo do conjunto, que é a estrutura de gabinete, benefícios, auxílios e outros custos pagos com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Quando eu junto tudo isso, eu entendo porque tanta gente passou a enxergar a política não como missão pública, mas como carreira de privilégio. Passou a ser uma carreira, isso passou a ser uma carreira, uma zona de conforto para quem está lá, uma estabilidade de vida para quem está interessado na política. Eu vou fazer uma comparação aqui do Brasil com outros países, para ajudar vocês perceberem que o que eu estou falando aqui não é besteira, não é exagero. No Reino Unido, por exemplo, o parlamentar da Câmara vai passar agora, no mês de abril de 2026, então, passará a receber 98.599 libras por ano. A soma total, na anuidade, dará isso, 98.599 libras. Já o trabalhador comum, em tempo integral, recebe 39.039 libras. O que significa? Que um parlamentar britânico ganha cerca de 2,5 vezes o salário anual de um trabalhador comum. Lá nos Estados Unidos, o membro comum do Congresso recebe 174 mil dólares por ano. O salário mínimo federal continua de 7,25 dólares por ano, o que equivale a cerca de 15.080 dólares por ano. Uma jornada de 40 horas semanais.
trabalho. Isso significa que o parlamentar federal americano ganha cerca de 11,5 vezes o mínimo federal, sendo que somente 1% dos trabalhadores lá recebe o mínimo federal. 1% só, é mínimo, mínimo do mínimo. Já o trabalhador comum em tempo integral, ele recebe 1.204 dólares, entendeu? Cerca de 62.608 dólares por ano. Nessa comparação, o parlamentar ganha cerca de 2,8 vezes mais do que o rendimento anual de um trabalhador comum. Entendeu? Olha a diferença, 2,8 vezes mais o parlamentar ganha de um trabalhador comum. Agora vamos para o Brasil, vamos voltar ao Brasil, vamos voltar à realidade brasileira. Como eu já disse lá atrás, no Brasil o salário bruto mensal de um deputado federal, o senador, é de R$ 46.366,19, enquanto um trabalhador recebe o salário mínimo de R$ 1.621. Então, fazendo as contas todas, o parlamentar federal ganha quase 29 salários mínimos, 29 salários mínimos, e sendo que muita da população recebe abaixo de um salário mínimo. Salário mínimo é para quem é formal. Tá entendendo? Salário mínimo é para quem é formal. Então eu pergunto, por que um país com tantos problemas sociais, desigualdade, serviço público precário, escasso, por que permanece tão protegida financeiramente essa classe política? Fala, por que a classe política permanece tão protegida financeiramente? Eu falo mais. Se sempre dizem que o país precisa de sacrifício, responsabilidade fiscal, de contenção, por que quase nunca começa cortando os próprios privilégios? Por que eles não começam por eles? O corte vindo deles. Por que o aperto sempre chega primeiro ao trabalhador, ao cidadão comum, no aposentado, no pequeno empreendedor, no servidor da base? Por quê? Por que eles não reduzem o salário, o benefício deles? Isso é quase impossível. Enquanto aumentar imposto, endurecer regras, cortar direito da população, isso daí é mais fácil. É o que parece, isso é mais fácil do que mexer neles, mexer na estrutura deles. Eu vejo nisso um problema moral. Não só econômico, mas também moral. Porque quando quem decide a regra vive distante da realidade de quem sofre. Quem sofre a regra vive diferente de quem decide as regras. A política deixou de representar a população. Ela agora se autodefende. E a população já se acostumou com isso. No entanto, já virou rotina. Isso não é comentado, isso não é assunto abordado em lugar nenhum. Eu não aceito a ideia de que isso seja normal. Eu não aceito que o povo trabalhe tanto para financiar uma estrutura que muitas das vezes devolve pouco em eficiência, em transparência e em resultado. É inaceitável que a política continue sendo tratada como espaço de autoridade e vantagem. Porque é o que tem. O que se tem é vantagem. Autoridade, sim, mas vantagem muito além. Quando deveria ser espaço de responsabilidade, prestação de conta, um espaço de exemplo, um espaço de preparo. Eu falo isso porque eu acredito que abrir os olhos da população é urgente, é necessário. Eu acredito que nós, cidadãos, precisamos parar de olhar apenas para discurso bonito em época de eleição e começar a observar currículo, capacidade, coerência, produtividade, resultados, posicionamento, compromisso real com o interesse público. É isso que nós devemos exigir. Precisamos de uma política mais séria, uma política menos privilegiada. Porque quem está lá tem benefício, tem salário altíssimo, tem leis que favorecem. São privilegiados sim, Nós queremos uma política em que representar o povo não seja caminho para enriquecimento,
não seja conforto, não seja blindagem, mas seja sim prova diária da responsabilidade deles para com a gente, para com a população brasileira. E acima de tudo, nós precisamos entender uma coisa: enquanto nós aceitarmos salários elevados, benefícios excessivos e pouca exigência para quem ocupa cargo de poder, nós continuaremos financiando um sistema que cobra sacrifício de quem tem menos e oferece proteção a quem já tem demais. Isso tem que ser dado em basta. Eu não estou aqui para poder amanhã ou depois aparecer em política. Não, eu não estou aqui falando para amanhã ou depois aparecer um terno dentro de um congresso. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque eu sou população, eu sou cidadão comum, eu sou vocês. Então, assim como eu, vocês também merecem explicações, merecem entendimento, merecem tirar a venda dos olhos para o que acontece realmente lá. Por isso eu trago esse raio-x, para mostrar coisas ocultas, coisas que eles não explicam em rede nacional. Então é isso. Mais um raio-x neles, sem maquiagem, raio-x da política.